Olá, meu nome é Carolina Sartori, eu sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina e hoje eu vim aqui falar rapidamente sobre membranas. Gente, é um assunto muito extenso, é um assunto muito complicado, né? Com muitos detalhes, então eu vou falar bem por cima, assim, para vocês, para descomplicar um pouquinho, né, o entendimento de vocês, para que vocês possam depois se aprofundar num estudo específico sobre isso, tá bom? Então, para deixar claro, eu vou falar sobre membrana plasmática no geral. Membranas, nós temos dentro da nossa célula diversas organelas e essas organelas são membranosas. Então, complexo de Golgi, mitocôndria, os retículos, eles têm membranas e basicamente eles têm a mesma constituição. Então, aqui eu vou falar sobre a composição da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma fina película de lipídios e proteínas, chamadas lipoproteínas também, unidas principalmente por interações não covalentes. As moléculas lipídicas formam uma dupla camada dinâmica e fluida, ou seja, ela possui movimento, ela não é rígida. A membrana só é visível em microscopia eletrônica, não é possível vê-la em microscopia óptica, por ser muito pequena. A bicamada lipídica é contínua, com cerca de 8 nanômetros de espessura. Para vocês terem ideia, uma folha de um livro seria necessário empilhar 8.000 membranas. E essas moléculas lipídicas constituem 50% da massa das membranas. E quase todo o restante são proteínas. Todas as moléculas lipídicas são anfifílicas. Elas possuem uma extremidade hidrofílica, que ama a água, também chamada de polar, e uma extremidade hidrofóbica, que não gosta da água, ou apolar. Esse termo mosaico fluido, que acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que se refere às proteínas inseridas na membrana, ele foi descrito em 1972 por Singer e Nicholson, nome complicado. Então ele foi dito inicialmente aí, foram os dois que basicamente descobriram que a membrana plasmática tinha várias proteínas. Na membrana plasmática de animais, temos a associação de colesterol, que fornece estabilidade térmica, mantendo sua fluidez mesmo em baixas temperaturas. Então, esse colesterol que faz com que ela tenha o movimento e a estabilidade dela, né? Contra choques mecânicos, enfim. E as células vegetais, a composição da bicamada ela muda de acordo com a exigência do ambiente. Então, se é verão, se é inverno, dependendo da temperatura, ela mesma ajusta a composição da bicamada para ela não perder a fluidez, né? Então, as funções. Temos a função de revestimento, que dá forma e sustentação à célula. A gente lembra sempre da carioteca. A carioteca, ela envolve o material genético, né? Então, vamos ver dessa mesma forma. A membrana, ela vai envolver todo o material celular, todas as organelas, o núcleo. Então, ela serve para isso também. As interações, que é a comunicação celular, captam sinais externos. Gente, isso é extremamente importante no sistema nervoso, principalmente. E a permeabilidade seletiva, que a membrana controla as substâncias que entram e saem. Vocês já vão ver qual. Então, aqui tem 3 imagens, né? Aqui, ó, os fosfolipídios se movimentam pela membrana plasmática, que daí eu vou explicar já. Então, esses vermelhinhos aqui é a nossa bicamada lipídica, né? Aqui nós temos os grupamentos das cabeças lipídicas, aqui as caudas de ácidos graxos, e esses verdes aqui são as proteínas mergulhadas na membrana plasmática. Esses aqui vão fazer o transporte. Aqui de novo, ó, a cauda dos ácidos graxos, o grupamento das cabeças lipídicas e as moléculas de água. Então ela está no meio aquoso. E aqui a movimentação dos fosfolipídios, né? Eles podem se mover na mesma camada, por difusão lateral, por flexão, por rotação, que eles rodam em torno do seu próprio eixo, e por flip-flop, que ele ocorre raramente, né? É mais difícil de acontecer que um fosfolipídio dá uma cambalhota e vai para a camada oposta. Então, se ele está em cima, ele dá uma cambalhota e vai para baixo e vice-versa. E tudo isso ocorre muito rápido. Então, aqui, os fosfolipídios no meio aquoso. Como vocês viram aqui, ó, ele está no meio aquoso. É por isso que ele
tá juntinho assim, aqui a gente vai explicar. Aqui nós temos uma micela, ó, água. Então, essa parte hidrofóbica, ela não quer ficar em contato com a água. Então, aqui, ó, as caudas se encontram e elas se identificam como sendo hidrofóbicas e elas acabam se juntando e formando, né, essa bolinha que é a micela. E aqui nós temos a bicamada lipídica, que é o que a gente está falando, que as caudas de ácidos graxos também se encontram, mas nesse caso elas não se fecham assim como uma bolinha. Elas vão formar uma longa, uma extensa camada, que aqui nós vemos, ó, uma extensa camada, porém, ó, as bordas estão expostas à água ainda. Então, a parte apolar, né, que é a parte hidrofóbica, ela vai se fechando até se encontrar com os outros, com a outra parte hidrofóbica, e aqui se tornando energicamente favorável. Aqui nós temos uma típica molécula de fosfolipídio, né? Essa daqui é a composição básica, as duas caudas de ácidos graxos. Essa dobrinha aqui, que tem a ligação dupla cis-atuante, ele tem um motivo de ser dobradinho, mas a gente tem pouquíssimo tempo, não vai dar para explicar, mas sim, não é o acaso. E aqui nós temos outras moléculas fosfolipídicas, né? Que se vocês pararem para analisar dessa imagem até o fosfato aqui, ó, ela permanece a mesma e modifica apenas a pontinha aqui, a última ligação. Então, nós temos fosfatidil-etanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, esfingomielina e esfingosina. Então, existem outras formas do fosfolipídio se apresentar. Aqui as especializações da membrana. As microvelocidades, elas aumentam a superfície de contato, é muito importante. Elas aumentam a eficiência de absorção. As interdigitações são projeções de adesão entre as células. Os desmossomos unem fortemente as células, por exemplo, a pele humana. É por isso que se a gente se beliscar, a gente não vai desmoronar e não vai, né, se desfazer. Junções aderentes impede a passagem de substância entre as células, as substâncias que não deveriam estar passando, certo? Porque as que vão passar, elas têm toda uma sinalização e a célula permite. As junções gap, que é a comunicação e troca de substâncias, a mesma coisa. E plasmodesmossomos, projeções que formam canais entre as células. Aqui nós vamos falar sobre as proteínas de membrana. Elas servem para transporte de substâncias, atividades enzimáticas e comunicação entre as células. Temos as proteínas integrais e periféricas. As proteínas transmembranas integrais, elas estão mergulhadas na membrana plasmática e somente esse tipo de proteína consegue atuar e transportar substância dos dois lados. Por quê? Porque ela mergulha de um lado da camada e da bicamada e ela sai do outro lado. Então ela consegue estar dos dois ladinhos, né? Então ela consegue transportar substâncias. As periféricas, elas são proteínas associadas, mas elas não chegam a atravessar. Então, elas se associam, mas elas não saem do outro lado. E aqui, super importante, o modo como as proteínas se inserem na membrana plasmática reflete sua função. Aqui eu coloquei os exemplos de proteína transmembrana e proteína periférica. Vou passar rapidinho, tá? Depois vocês voltem a ver com mais detalhe. Transporte ativo e passivo. Então, aqui, ó, nos transportes, temos o transporte ativo, onde há gasto de energia para transportar a substância, ou seja, ela usa ATP, e o transporte passivo não envolve gasto de energia. E o transporte passivo pode ser por difusão facilitada ou simples, né? Na verdade, é o simples depois facilitada, eu troquei aqui. Na difusão facilitada, as proteínas que são as transportadoras são chamadas também de carreadoras ou permeases. O transporte passivo, que ocorre através de proteínas que possuem sítio de ligações específicos e ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Por isso, não usa o ATP. E as de canais, que são poros estreitos que permitem o movimento, principalmente da água de pequenos íons, e é mais rápido e a favor do gradiente de concentração. A difusão simples eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante, que vai ficar mais fácil de entender. Transporte ativo contra o gradiente de concentração estão fortemente ligados a uma fonte de energia metabólica, o ATP.
Transporte passivo a favor do gradiente de concentração, então não precisa de energia. Aqui, substâncias como a água conseguem passar lentamente pela bicamada, porém a água tem sua proteína específica, que são as aquaporinas. Então, a água tem essas proteínas que possuem uma especificidade para ela, ainda assim ela consegue passar de outra forma, que é lentamente pela bicamada, certo? E essas aquaporinas, como elas são específicas para a água, elas têm afinidade para a água, então quando algum íon chega ali pertinho querendo passar, ela não permite, ela permite apenas a passagem da água. E aqui eu coloquei o que seria um gradiente eletroquímico, que ele é o gradiente de concentração, né, do meio mais concentrado para o menos concentrado, mais o gradiente elétrico. Então, as cargas elétricas, elas influenciam no transporte de solutos. Temos também transportadores acoplados, bombas de ATP e bombas dirigidas por luz ou reações redox. E aqui eu vou falar sobre as proteínas uniportes, simportes e antiportes. Então, basicamente, as proteínas uniportes, elas são proteínas que transportam passivamente um soluço de um lado para o outro da membrana. Simportes, a transferência de um soluto é estritamente dependente do transporte de um segundo na mesma direção. E antiporte, a transferência de um segundo soluço na direção oposta. Temos aqui, ó, a molécula, né, que vai ser a molécula, o íon vai ser transportado. Aqui temos uniporte, simporte, antiporte. Então, essa molécula, ela passa tranquilamente pela bicamada, né, por essa proteína. Aqui, a molécula que está sendo transportada, ela tem uma segunda molécula que ela pega transporte, né? Ela pega carona com a molécula que tem a especificidade. Então, ambas acabam passando. Mas também tem toda uma dependência do tamanho, que são essas moléculas, se elas vão conseguir passar juntas, tá? Mas basicamente é isso, é o simporte. O transporte acoplado, né? Que é quando uma passa junto com a outra. E aqui, enquanto uma está entrando, a outra aproveita, deixa para sair, certo? Antiporte. É de uma direção contrária. Aqui, as concentrações dos íons dentro da célula são de extrema importância para que a célula mantenha o seu volume e para inúmeros processos fisiológicos das células, né? Então, aqui eu vou dar o exemplo das bombas de sódio e potássio, que são extremamente importantes, né? Que ela pode ser também descrita dessa segunda forma, NAK e TPase. Ela transporta permanentemente trabalha permanentemente para manter as concentrações intracelulares de sódio e potássio. Ela é importante na transmissão de impulsos nervosos, impulsos elétricos, no funcionamento adequado dos neurônios. Ela é transportada, né, um transporte que é o antiporte dirigido por ATP. Então, bombeia ativamente o sódio para fora da célula em sentido contrário ao seu gradiente eletroquímico. E bombeia o potássio para o interior da célula. Então, enquanto um entra, o outro sai. Essa proteína transporta ativamente com o uso do ATP, que perde um radical fosfato, tornando-se ADP. Isso provoca uma alteração conformacional na proteína. Alteração conformacional o que é? Ela vai mudar a sua conformação, ela muda o seu formato quando entra e ela abre para entrar, fecha, abre para sair. Basicamente é isso. Então aqui nós temos a concentração, né? O gradiente eletroquímico de sódio, do mais para o menos, e o do potássio, do mais para o menos. Então nós vemos que o potássio, que o sódio está saindo e o outro está entrando porque ele é um transporte ativo, certo? Então aqui o ATP ele perde o radical fosfato, tornando-se ADP e muda a conformação da proteína. Isso daqui, gente, isso aqui é um processo que ele é bem, não digo complicado, mas ele é bem específico e tem que ter muita atenção. Eu sugiro que vocês peguem para ver só esse transporte ativo, certo? É um pouco extenso, não é difícil de entender depois que você pega a base, mas é muito importante, né? Porque não temos só transporte passivo no nosso organismo. E aqui os meus agradecimentos à professora doutora Lúcia Juliano Caetano, né? Que ela é a minha
minha orientadora de estágio, que tenho muito carinho, e a professora doutora Renata da Rosa, que é também a minha orientadora, principalmente para esse projeto, né, do Laboratório de Citogenética e Entomologia Molecular da UEL. Então, agradeço muito a essas duas, as oportunidades que elas me deram e ainda me dão, e a confiança. Então, aqui tá o logo da UEL, do laboratório, tá? E eu deixei aqui o Instagram do laboratório para vocês seguirem, porque lá tem muita coisa legal, muita novidade, vivem postando, né, coisas muito interessantes. E aqui eu coloquei o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram que eu explique qualquer coisa que eu acredito, né? Ficou faltando muita coisa, assim. E eu espero fazer outros vídeos, né, para complementar, mas podem me mandar um e-mail. Eu posso disponibilizar os slides, né, se vocês quiserem, e posso tirar dúvidas. E aqui é o projeto, né, é um projeto de extensão que foi realizado juntamente ao Laboratório de Citogenética e Entomologia Molecular, LACEN, da UEL. Tá aí a logo para vocês verem, e o Instagram tá no slide anterior. E a minha coordenadora, né, desse projeto, que é a professora doutora Renata da Rosa, um beijão para ela. E a referência tá aqui, o Albert, né, a 6ª edição do Biologia Molecular da Célula, que ele é um livro extremamente completo. Extremamente completo, vocês podem estudar apenas por ele, que vai dar tudo super certo, tá bom? E eu espero que a aula tenha sido satisfatória e vocês tenham aprendido bastante. Até mais!